Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erônio Mendonça, estou com meu podcast Vem com Erônio Mendonça, aqui em Santos Dumont hoje, essa semana, né? Entrevistando alguns amigos, colegas de infância, de cultura. Hoje estou aqui com meu amigo Leonardo Feiser, Leonísio Barroso, Léo, ok? Vamos falar um pouco de cultura, falar sobre carrinho de rolimã, vamos falar sobre álbum de figurinha, entendeu? Outras coisitas mais. Primeiro, Léo Feiser, por favor, se apresente, meu amigo, seja bem-vindo, vem com Erônio Mendonça. Opa! Obrigado aí mais uma vez pelo convite, tá, Erônio? É um prazer aqui estar com você e com o Léo Barroso aí. Eu sou fã de vocês dois de carteirinha, né? Igual como a gente estava falando aí na hora dos ensaios, como é que é ser nosso bate-papo, tudo no off. Então, que sou seu fã desde quando eu era pequenininho, que eu via você trocar nos casamento, igreja, lá no antigo Cefec. O Léo também tem admiração por ele, que aquela pessoa que respira cultura, né? É um ótimo carnavalesco e outras coisas mais, né? E um dos idealizadores desse álbum aí maravilhoso que eu tenho em casa. Eu fui um dos primeiros que adquiri. Seus irmãos, sim. Na hora que fez o lançamento, quando eu tinha meu podcast lá, na hora o Léo foi lá lançar com a gente lá. Foi muito bacana, teve uma repercussão legal. E é isso aí. Seja bem-vindo, Léo Barroso, meu amigo de longa data. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Um abração para o meu querido amigo Léo Feiser também. Tivemos lá no podcast, né? Foi um maior barato. Erônio, um amigo de muito tempo, nos conhecemos no Cefec, não é? Tivemos uma caminhada vitoriosa muito bonita lá, muito produtiva, né? Muito apesar legal. do pouco tempo que eu fiquei lá, mas aquele lugar inspirava, né? Lá era muito bom. É isso aí, prazer estar aqui e rever você. Eu que agradeço a presença de vocês. O Cefec, aqui em Santos Dumont, era um centro ferroviário de cultura que tinha lá no quarto depósito, onde a rede ferroviária tinha oficina, né, Léo? Exatamente. Então, infelizmente, pegou fogo, acho que foi ano passado. Isso, Retrasado, não sei. Foi? Mas o interessante é que o Cefec, que a gente fazia lá, né? Santos Dumont naquela época tinha muito pouca opção com relação a isso. E o bairro, principalmente, era muito carente de todo tipo de espaço, né? Verdade. Então a gente abria lá os finais de semana, né? Porque tinha um jardim muito bonito, né? As mães levavam as crianças para passar a tarde lá com a gente, né? Lembra tinha um palco de arena, né? Tinha um teatro de arena. Teatro de arena. Cara, é lindo. Você lembra que nós fizemos a árvore de Natal também? A maior de Santos Dumont na época. Foi. Porque era um pinheiro que tinha lá na entrada, gigante, né? Natural, verdadeiro. Verdadeiro, e a gente colocou bastante luzinha lá. Eu lembro. Fizemos bastante coisa. Tinha oficina de pintura no Zé Luiz Conrado, né? Zé Luiz Conrado. Abraço ao Conrado, ao irmão dele, né? Sim. Que é baterista. Abraço, Conrado. É isso aí. Então, assim, lá foi um momento muito bonito que eu passei aqui em Santos Dumont, né? Dessas minhas idas e vindas, né? Lá foi um momento realmente muito especial e eu guardo com muita saudade tudo que aconteceu lá. Muito legal. E lá nós tínhamos aula de música, que era eu e o tio Ilvo, né? Pintura, com o Zé Luiz. Tinha mais coisa lá. Que tinha? Eu dei aula de informática lá. Informática, tinha aula de informática. Então, o pessoal da década de 90 aí, ó, vai lembrar, principalmente do depósito ali, onde o Leonardo morava, né, Léo? Uhum. Então, o Leonardo chegou a ir alguma vez lá no Cefec? Muitas vezes. Nós ia na época lá com a escola vocacional, né? Verdade. Era lindo, era diferenciado, né? Era o seu José, né, que cuidava do jardim, não era? Isso mesmo. Era uma área assim, muito grande, muito bem conservada. Nossa, ele cuidava daquele jardim. Como fosse da casa dele. Exatamente. Hoje é triste, né? A gente ver a situação que encontra lá o telhado. Não pegou fogo, né? Pegou fogo, cara. Fato. Na época tinha uns moradores de ruas morando lá, né? Antes de... Depois, né, que fechou, né? Isso. Então, mas aí mas não deixou de ser plantada a raiz lá, Com né, certeza. Léo? Que saiu de músico, que saiu de gente, Exatamente. pintores, artista plástico, não está no gibi. Exatamente. Né? Então, aulas muitas das vezes eram gratuitas. Sem dúvida. Você lecionava informática lá, eu tinha o violão e o piano também, piano e violão. Tinha a Simone, né? A Simone era maravilhosa, ajudava. O Raimundo era uma barata muito engraçada. Raimundo, um abraço, Simone também. Um abraço, Simone, um abraço, Raimundo.
O seu Geraldo, acho que já se foi, né? O seu Geraldo, o que trabalhava lá também Sim. de vigia, eu acho. Ajudava também lá no Cefec. Abraço para a família. Então, nesse contexto que estamos iniciando nosso bate-papo, vamos apresentar alguns projetos aqui que foram feitos pelo Léo Barroso, pelo Léo Feiser. Então, nós vamos iniciar com o Leonardo Feiser, que tem uns projetos bacanas, que a gente acha que é só para adulto, que é só para criança. Na verdade, em Santos Dumont, tinha uma época, o Léo Feiser está fazendo isso agora de novo. Mas tinha uma época que lá na Vila Esperança nós tínhamos carrinho de rolimã, aqui na Graminha, né? Então, isso aí era geral. Eu passei na Rua dos Operários hoje lá, cumprimentando a minha turma lá. Então, assim, era do começo no fim da rua, tinha jogo de vôlei, futebol, tudo ao mesmo tempo. Bons tempos, né? Sábado e domingo, todo mundo agitava, todo mundo brincava, né? Então, assim, a nossa geração, assim, colheu o melhor da cultura, né? O melhor do esporte. Raramente as crianças ficavam paradas, né? Todas se movimentavam. Então, isso aí a gente tem um prazer de relembrar isso aí, porque tem muitas histórias, né? Uhum. Léo Feiser, o que de projeto, assim, você faz muitos projetos, mas o que o pessoal fala muito aí é de um tal de carrinho de rolimã, que eu não sei ainda, que eu não brinquei. Domingo você vai. Desde que eu cheguei aqui só chove. Não, domingo você vai com a gente. Vai ter domingo? Domingo tem lá no Museu de Cabangu a partir das 14 horas. Então, domingo é que dia? Só para eles saberem que dia nós estamos gravando isso aqui. Hoje é 15, né? 19? Não, 19? 19, né? Hoje é 16, 17, 18, 19. Então, dia 19, domingo 19 de janeiro. A partir das 14 horas. 14 horas, carrinho de rolimã lá no Museu de Cabangu. Pra quem não conhece, né, que lá em Caratinga, lá que dá um sucesso danado de audiência lá no seu programa, Cabangu é a fazenda natal de Alberto Santos Dumont. Casa Natal, né? Casa Natal de Alberto Santos Dumont. Onde nasceu Alberto Santos Dumont, entendeu? Show de bola. Então, e eu fui agora, domingo lá, mas choveu muito, só deu para ir na sede, né? Uhum. E o Leonardo também faz parte do conselho lá, né, Léo? Meu sonho, né? Eu tive um sonho realizado esse ano, né? Eu sou apaixonado, assim, pela obra, pelo inventor, né? Dá pra ver que tá até tatuado aqui no meu braço, né? Alberto Santos Dumont, 14 bis, a assinatura dele, né? Muito bom. Então, essa paixão, assim, começou, foi em 2018, quando eu apresentei uma proposta lá para Dona Mônica e para o Tomás Castelo Branco, né? Que eu tinha vontade de fazer um evento lá no Museu de Cabangu. E naquela época o museu estava precisando de muita ajuda, né? De reconhecimento, aquelas coisas e tudo. Aí eu pedi, ela pegou e falou assim, ó, nós não temos recurso para a gente promover esse evento agora. Eu falei, não, a senhora só autoriza, que eu tenho alguns amigos aí, então a gente entrega na mão de Deus e vai. Foi pouca gente, né, Léo? Foi 10 mil pessoas. 10 mil quase pessoas. Saiu gente até pelo... Não, a gente não sabe Maria Fumaça lá. Veio, cara. E eu fiquei assim um pouquinho triste, Léo, porque que acontece? A ajuda foi pouco. Sim. Né? Porque ninguém acreditava no que seria. Porque que acontece? Uma semana antes de ter o evento foi no final de mês, foi no dia 28 de agosto. Foi no final de mês e o que acontece? Uma semana antes o mato tava alto lá, né? Tava tudo sujo, não. Os matos tinha que cortar o mato, limpar, podar. Então todo mundo estava esperando uma tragédia, né? Mas aí na época lá, a prefeitura, a Epicar, deram a geral lá, deixaram o museu lindo. Aí o que acontece? Eu fiquei os 28 dias, todo dia no museu. Aí na hora que o pessoal começou a ver que o troço estava dando credibilidade, que o troço estava crescendo, porque a gente fizemos um vídeo uma semana antes, cara, com drone percorrendo dentro do museu e tudo. Então deu 7 mil visualizações. E teve exposição no dia, o evento, né? Teve. O evento foi... Muita coisa. Tinha muita coisa, né? Tinha muita. Carro antigo, não tinha? Tinha carro antigo, tinha encontro de jipeiro, encontro de motorhome, exposição de aeromodelismo, teve encontro de motociclista. Olha que beleza. Teve banda muamba,
tocando lá o clássico lá, Lady Laura, quando eles tinham acabado de lançar, os caras veio e tocou pra nós aqui, fez um espetáculo de graça. E um parque ecológico lindo, que é um museu, né? Lindo, cara. O troço é lindo. Então, o que acontece? A gente apostou na ideia e deu certo. Muito certo. Aí, o que acontece? Aí, só resumindo, pra gente chegar no carrinho de rolimã ali, Não que pode, tem muita história pra fica à não contar vontade. aqui. Aí, deu certo. Aí, o que acontece? Isso daí foi em agosto. Aí, teve um dia que eu passando assim, do lado de fora próximo ali, o mercado ali, né, da estação, eu vi a Zé Leone e falei assim, gente, vou tentar botar esse trem pra rodar aí. Aí é uma coisa de louco, né? Pra quem não sabe, Zé Leone é uma Maria Fumaça antiga que Isso. tem aqui. Centenária aí, ó. É, centenário, que fica ao lado da Praça da Estação aqui, em Santos Dumont. É uma Maria Fumaça lindíssima. Gigante, né? Então o que acontece? Eu falei assim, vou botar esse trem pra rodar. Aí, Tierone, o que eu peguei e fiz? Falei assim, um dia em casa, eu de bobeira, num domingo, passando Fantástico, 10 horas da noite. Aí eu fiquei sabendo que o João Leite, ex-goleiro do Atlético, mais de 7 mandatos aí como deputado estadual, foi vereador e tudo. Falei, quer saber, agora eu vou contar a história pra ele. Aí contei a história do meu avô. Meu avô foi maquinista dela, né? Aí o que acontece? Daí por volta de umas 11 e pouca da noite ele me respondeu. Falei, gente, o João Leite me respondendo. Falei, sei lá, né? Aí ele pegou e falou assim, ô Leonardo, aí mandou por áudio. Eu mandei escrito, ele mandou por áudio pra mim. Falei assim, ô Leonardo, e com aquela vozinha dele tranquilo, né? Ele pegou e falou assim, eu estou em São Paulo aqui, que a minha esposa vai fazer um procedimento, mas na quarta-feira tem como você estar aqui em Belo Horizonte às 14 horas. Eu peguei e falei assim, opa, vamos aí. Então o que acontece? Coincidiu que era a minha folga da carbureta. Então o que acontece? Peguei meu carro e fui pra lá. Então lá apresentamos um projeto meu aí, cara, mas foi lindo, entendeu? Um projeto meu assim não, né? Eu desenhei a minha história, o meu sonho que eu tinha. Sim, claro. E foi aprovado na época pela comissão Pro Ferrovia de Minas. Né? Então, tudo que os outros pegam e falam assim, não tem jeito, nós conseguimos aquele dia. Então, o que acontece? Quase que a gente conseguiu, né? Teve alguns probleminhas assim, o que acontece? Lá do lado de fora nós conseguimos tudo. Não que entrou dentro da nossa casa assim, as coisas complicou, mas daí é passar. Mas vai dar certo. Quem sabe agora da água pra frente, Olha, né? tem que olhar pra frente. Não Aí passou, aí, Tierone, só pra resumir agora o carrinho de rolimã, eu há 2 anos atrás aí, eu tava querendo tirar minha filha do celular. Falei, mas como é que eu vou fazer isso? Então, o que acontece? Como que ela chama? A Laísa. Tem quantos anos? Te amo, Laísa, 10 anos. Laísa, beijo do Tierone, hein? O Léo conhece ela. Sim, muito lindinha. Ela é demais. Ela tem 10, mas parece que tem 30 de cabeça. Melhor de cabeça do que eu. Ela é muito especial. Aí eu peguei e falei assim, vamos tirar ela do celular, né? Aí o que acontece? Eu peguei e falei assim, vou fazer um carrinho de rolimã. Aí fiz um carrinho de rolimã, cheguei num amigo meu, dei uns rolamentos pra ele fazer o dele também. Corri essas oficinas todinha aqui de Santos Dumont que mexe com enrolar motor assim, né? Peguei aquela quantidade gigante de rolimã, levei lá pra casa e coloquei na internet, assim, todo ano um rolamento. O Tierone, lá em casa tá parecendo boca onde vende droga. Os outros batiam na porta lá, assim, no portão. Me arruma 4. Aí eu falei, toma, me arruma 8. E o que acontece? O troço ferveu. Então, muita gente hoje aqui em Santos Dumont anda de carrinho de rolimã pela essa campanha que nós fizemos. Muito legal. 2 anos atrás. 2 anos atrás. Que legal. Então, aí qual foi o resultado disso? Os pais levando os filhos, né? Não só isso, os pais aproveitaram mais ainda, né? Não, é os pais brigando com os filhos que os carrinhos falam que é dos pais, né? Porque isso daí é da nossa juventude, né? Não, mas você faz limusine lá, né? Não, hoje... Desce 3, 4. Ô, Léo, o Barroso, na nossa época que era carrinho de rolimã, isso aí. Agora é Titanic. sofisticado. Hoje é lindo, né? Tá Cara, acho doido. que já teve projeto aí, não sei se foi da USP, cara, que levaram o carrinho de rolimã, que é um projeto de engenharia. Não, e você falou da sua iniciativa de tirar a sua filha do celular. Isso virou lei hoje no Brasil, né? Virou. Nas escolas, É. só, a não ser que o professor instrua a aula e peça a consulta, mas o uso de celular nas escolas está proibido. Boa observação. Show de bola, E cara. quem é professor como eu, assim, nós agradecemos, viu? Não é? Desculpe os alunos aí, mas é necessidade nossa, porque dividir professor e a tela, o professor perde, felizmente, né? Então não tem como. Ou tira digital, deixa nós analógico, né? Lembrar que nosso cérebro é analógico, nós somos orgânico. Então sempre vai ter ali uma disputa feia ali, digital e analógico. Então, criança, principalmente formação, né? Criança de 7 até 12 anos, de 6 até 12 anos.
Quanto menos contato com o digital, criança abaixo disso, nem pensar. Eu tenho 2 lá, um de 11 e um de 8. Raramente celular eu deixo, entendeu? Então, é para preservar a integridade mental da criança, né? Nós temos crianças com 2, 3 anos hoje que estão totalmente viciados, entendeu? E é um vício, assim, que vem rápido, né? E as crianças, o cérebro tem informação, né? Não é só o corpo físico, principalmente o cérebro. Então, o pai e a mãe que dá um celular para uma criança de 2, 3 anos, aquela criança não vai ficar totalmente dependente do digital. Não vai saber brincar de pique, de jogar bola, e não vai querer também, porque o digital já te mostra, já te dá tudo pronto. Criança não vai querer saber fazer massinha, chega na escola, não vai querer saber fazer massinha, não, entendeu? Não vai querer cortar uma bolinha, um círculo lá na folha. Nem saber, não vai saber. Não, e justo no ensino fundamental, né? Que é, na minha opinião, e o nosso trabalho aqui, depois que eu vou falar, é direcionado a ele, para mim é a fase mais importante. Eu sou apaixonado pelo ensino fundamental, sabe? Então, tem que tirar mesmo. Eu não sou comentar sobre política, essas coisas, não. Mas se eu fosse, assim, político, né, principalmente na área de educação, entendeu? Eu valorizaria muito e investiria mais muito. O que investiria na universidade, eu investiria pelo menos o dobro na base. Com certeza. Entendeu? É o jardim, né? Onde se planta, né? Entendeu? Então, o que está acontecendo na nossa universidade, faculdade? Entendeu? O pessoal não sabe interpretar um texto, né? Não sabe fazer uma conta de cabeça. Não. Entendeu? Não é verdade? Outro dia eu estive no comércio, fiz uma compra de duas coisas, né? Uma custou 2, outra custou 1. A atendente pegou a calculadora para calcular. Para somar. 2 mais 1. Não, é assim, a gente chorar. Eu sou da época do lápis de tabuada, né? Que o lápis vinha com tabuada. Já vinha com tabuada. A única cola que nós tínhamos era essa. E era arguído, né? Na sala tinha que falar. Tinha. A temida, a tabuada dos 9 era mais... Prova oral. Prova oral. Não era? Eu sou da época do ditado, cara, sabe? É verdade. Então, assim, muita coisa se perdeu, né? Mas eu tenho uma opinião também a esse respeito, do seguinte, porque os pais educam, né? A escola instrui. E as mídias, internet, dão entretenimento aí, bem entre aspas, né? Inverter essa ordem, cara, é ausentar-se de responsabilidade. Tem muito pai julgando a educação dos filhos para a escola. Perfeito. E não é por aí, né? É isso aí. Educação quem dá é pai e mãe, né? Educação é berço, papai e mamãe. Ciência, escola. Exatamente. Conhecimento, escola, né? Aí não dá. Eu já senti na pele mais de 20, 30 anos trabalhando com educação. E tem pai que cobra, né? Que cobra da escola como a educação dos filhos deles, né? Como fôssemos obrigados a... Ué, mas por que não, é difícil cuidar de um em casa, por isso que os pais mandam para a escola praticamente, né? Aí você chega na escola, tem 20, 30, 40, 50, aí... Ciência, a gente tem que... A escola é adquirir matemática, português, inglês, geografia, é isso aí, conhecimento, ajudar no conhecimento, entendeu? Então, aí o carrinho de rolimã, você começou com quantos na época, assim, você lembra? Então, na época, começou eu e o Muzenza, que é um vizinho meu, mas o Muzenza nunca andou, e depois foi eu e o Flávio, filho do Mazzaropi. Aí o que aconteceu? Eu fiz 2 para mim, né, na época, né, e o Flávio foi e fez um para ele. Agora eu vou falar uma curiosidade para vocês, eu só dei uma volta de carrinho de rolimã. Que isso? 2 anos, uma volta. E já tomaram o seu, né? Não é por causa disso. O troço foi tão assim explosivo. O que acontece? Tinha que ter alguém para tomar conta, né? Para deixar supervisionar as coisas organizadas. E eu acabei de criar os carrinhos de rolimã. Aí teve o primeiro final de semana, no segundo eu tinha que fazer a cirurgia. Já não andava mais. Não, né? Já tinha que fazer uma cirurgia no ombro. Aí depois fiz a segunda. Aí pronto. Aí eu falei assim... Não dá porque eu não tenho firmeza nos ombros. E como que funciona, assim? Por exemplo, você falou que agora dia 19 vai ter um encontro lá. Esses encontros, como que eles são organizados e o que acontece lá? Então, tem os fominha, que é da época de vocês, que é o Bactéria.
É louco, né? O Bactéria é todo mundo... Do som, né? Pelo nome já dá pra saber, né? Bactéria, né? Então, eles vão lá todo domingo, né? A gente pode... Eu afirmo, né? Que de 2 anos pra cá, o museu nunca mais foi o mesmo. Porque tem gente lá todo domingo, tem gente. Então, o que acontece? Quando a gente coloca na rádio, tem os pessoal da rádio, a Tota Meneghel coloca na rádio, fala que vai ter evento no domingo. Então, nas redes sociais, Instagram, no WhatsApp, quem quiser conhecer lá, tá Rolimã_SD. Então, o que acontece? Tem um público bacana. A gente já recebeu vários turistas. Porque ali no museu vai gente de todo lugar do mundo, né? Domingo eu fui lá, rapaz, chovendo pra caramba lá. Tinha gente de Barbacena lá. E o museu passou por uma reforma grande agora, né? Foi totalmente reformulado. Teve museólogos que pegaram o acervo e fizeram uma reclassificação dos espaços, né? Então, aqui em Santos Dumont tem uma historiadora, a Andréia, que ela faz visita guiada. É maravilhoso o trabalho. O trabalho dela é maravilhoso, entendeu? Sabe muito da história. Então, ela faz essa visita guiada, né? E as pessoas vão percorrendo os ambientes da casa, porque tem uma sequência, sabe? Então, tem a sala das invenções, é tudo assim, agora bem arrumadinho. Então, tá valendo a pena uma visita ao museu, com certeza. Gente, e lembrando bem assim, cara, que tanto eu quanto o Léo agora nós fazemos parte da diretoria lá da fundação, cara, que tem gente que pega e fala assim, o museu tá abandonado. Porque tá vendo um mato alto. Gente, tá chovendo tanto que não adianta. Né? Não adianta, não. Não adianta cortar o mato hoje. E uma semana... acontece? Que uma semana, 3 dias já tá nascendo. Então, não, e tem muita gente que não sabe também. O museu tem 3 horários de ônibus todos os dias, de segunda a segunda. Pode ir falando aí. Entendeu? Então, assim, muita gente não conhece isso, né, Léo? Isso. O ônibus sai da rodoviária, né? Tem um de manhã ao meio-dia e um no final da tarde. Isso, um depois das 5, assim. Então, é maravilhoso, cara. Eu convido, assim, quem nunca foi, que conheça a obra do inventor. É um lugar maravilhoso, né? Então, vai que é um lugar mágico, né, Léo? Não, sem dúvida. Nós somos suspeitos, né, Léo? Mas... Eu sou suspeito. É importante falar também que a cidade de Santos Dumont, o que liga a cidade de Santos Dumont ao museu, é a segunda menor BR do Brasil, né? A BR-499. Né? Então, é asfalto até lá, né? Então, vale a pena conhecer o sítio de Cabangu, né? É lindo, cara. A gente é suspeito, igual tu falou pra gente falar, né, Léo? Então, é isso aí, gente. Eu acredito muito agora, né, no Sandro, não só por a gente fazer parte agora da fundação, mas tem muita coisa boa, né? Para acontecer futuramente, né, Léo? Tem uns projetos maravilhosos. Tem muitos projetos bons. E eu tenho orgulho de ser sandomonense, tenho orgulho hoje mais ainda de fazer parte da fundação, e sim, que eu puder fazer para ajudar. Não, e a fundação ela tem mais de 70 anos de idade, né? A própria fundação já é uma coisa histórica, né? Com certeza. E é importante contar a história da fundação também, Heron, se você permitir. À vontade. É o seguinte, porque o Santos Dumont, quando a Casa Natal foi doada a ele em 1918 pelo governo federal como reconhecimento pelos seus feitos, porque o pai dele era engenheiro residente de ferrovia, né? Então veio para cá com a esposa grávida e eles ficaram numa das casas que ficam ao longo da ferrovia. Existem essas casas até hoje. E ficaram nessa casa, a criança nasceu, né? E o Santos Dumont viveu lá até os 6 anos de idade. Depois a família muda para São Paulo, o pai é agricultor de café, né? Ele foi um dos maiores do mundo na época, né? Barão do Café. Barão do Café. Emancipou Santos Dumont com 16 anos, né? Onde ele foi complementar os estudos dele na França, né? Na época, a gente podia dizer que ele é o Elon Musk, né? Um inventor milionário, né? Cara? Então, o que acontece? Quando ele faz tudo o que fez, o governo federal doa o sítio onde ele nasceu para ele. Então, ele volta para Minas Gerais. E tem uma coisa, eu vi isso no Sindicato Rural de Juiz de Fora, no livro da História do Leite em Minas. Não tem nada a ver com na cidade aqui de Santos Dumont, entendeu? Eu estava lá um dia, tinha um livro lá sobre a história do leite, eu comecei a passar assim, da introdução da bacia leiteira de Minas. Quem que eu acho lá? Santos Dumont. Tem muita gente que não sabe dessa história. O Santos Dumont, quando ganhou o sítio aqui, ele se juntou com o pessoal de Uberaba,
né, os famosos lá de Uberaba, e trouxe o gado holandês para Minas Gerais. Então, tem dedo do Santos Dumont na tão famosa bacia leiteira de Minas Gerais. Que também. coisa, hein? Não sabia. Ele era assim. Aí o que acontece com relação à fundação? Depois da morte de Santos Dumont, tudo que tinha na casa, né, a casa começou a ser depredada, vandalizada, né, porque ele de fato vinha para cá e se hospedava, e ficava, passava a temporada e tudo. Né. Aí o seu Oswaldo Castelo Branco, pai da Mônica e do Tomás, que o Léo falou, na época reuniu uma comissão de notáveis da cidade, né, e foi, graças a isso, que nós sabemos muito da história de Santos Dumont. Ele foi na casa junto com acompanhado de vários testemunhos, com essa comissão de notáveis que eu te falei. Eles recolheram todos os pertences e guardou na casa do seu próprio seu Oswaldo, cara. Guardou tudo lá. E ficou esses anos todos guardado com ele, esse acervo fantástico. Aí, no primeiro governo, acho que foi o presidente Lula, não lembro, no primeiro governo dele, foi feito, na época do centenário, o governo federal fez uma sede administrativa lá no parque, que não existia. Né? Então, com sala climatizada, tudo organizado direitinho. Aí o acervo, que estava na casa do seu Oswaldo Castelo Branco, voltou, né? Mas agora catalogado, direitinho, separado, né? Lá para o Museu de Cabangu. E dentre essas as coisas que existem lá, existe uma coisa, hoje não por causa da tecnologia da informática, mas até a década de 90, o que acontecia? Era comum nas agências de publicidade do mundo todo uma prática chamada clipping. Clipping é você, por exemplo, você representa um cliente, né, sua agência. Aí, tudo que está saindo, que você faz publicidade dela, saía na época em jornais e revistas. Então, era o hábito, essa técnica é o seguinte: você recorta tudo que tinha daquilo e faz um catálogo e monta, entendeu? Para você comprovar seus clientes e tudo, né? Uhum. É uma técnica chamada clipping. Lá no acervo de Alberto Santos Dumont, ele mesmo fazia clipping das notícias dele. Tem jornais de 1898, do começo de 1901, tudo que saía de notícia sobre ele, ele mesmo recortava e guardava. Então, esses recortes estão guardados no acervo lá do museu. Que bom que fez isso. Então, é muito... Agora, se não fosse a iniciativa do seu Oswaldo Castelo Branco, não tinha um acervo. Não tínhamos esse material. Aí que foi feito. Foi criado, então, há mais de 70 anos atrás, a Fundação Casa de Cabangu, entendeu? Onde nós fazemos parte. O Leonardo fez, você o que lá? Hoje? Lá no... Mas faz parte da... É membro da fundação. Membro. Não tem um cargo específico. Entendi. Chegamos lá para somar, né, Léo? Sem dúvida, e somar muito. E a fundação, ela precisa de seus membros, né? Porque, de vez em quando tem alguma ação, são os membros que são consultados, né? E ajudar, né? Porque, na verdade, é uma organização sem fins lucrativos, os membros não são remunerados. Voluntário. É tudo voltado pelo amor mesmo a Santos Dumont, que todos nós gostamos, né, demais dessa história. Né? Então, esses membros, como são escolhidos? Por indicação, né, de outros próprios membros. Né? Porque às vezes, assim, a fundação, como tem 70 anos... Mais de 70 anos, então ela já tá renovando, né, bastante membro, né? Porque tem gente lá que já faleceu, né? Uhum. Alguns membros já faleceram. Pode ver que teve na ata na época de fundação, faleceu recente agora, foi a mãe da Dona Rosa. Ah, sim, Só para ver, né? Não, interessante. Então, Museu de Cabangu, como é o horário lá de funcionamento, vocês sabem? O horário, assim, é como eu te falei, ele tem visitas guiadas, né? E que precisam ser agendadas. Então mas o museu, ele abre todos os dias. Só que, em alguns dias, não tem a visita dessa historiadora, da Andréa de Oliveira, que eu te falei. Entendi. Que tem que entrar em contato com ela, mas é maravilhoso o trabalho dela, sabe? Então, tem que entrar em contato com ela através de redes sociais, Facebook, né, Instagram,
É fácil achar, só colocar o nome dela lá. Museu de Cabangu, pessoal. Então, ó, É. procurem aí, tem muita referência sobre isso. E vale a pena, tá? Eu fui lá debaixo de chuva e achei lindo do mesmo jeito, entendeu? Não deu para ir lá mais para cima mais. Como é que tá lá em cima, cara? Não, o museu, tem uma parte lá do museu que Eu está só isolada. fui na sede. Sim, mas tem uma parte que está isolada porque já foi um problema que teve na estrutura deles. São prédios também muito antigos, né? Da década de 60, 70. Então, esses prédios são isolados. Mas ali tem um projeto, essa área vai ser toda Revitalizada. vai ser toda reformada. Então, por exemplo, aonde tem lá esses pavilhões, né? Lá vai ser... porque são feitos de madeira, então já já apodreceu, né? Então está oferecendo risco para as pessoas, né? Então, isso vai ser demolido, né? Não é uma coisa histórica, porque isso foi construído depois que o parque já existia, né? Era mais para abrigar exposição, né? Espaço para exposição. E lá vai ser construído, vai ser feita uma nova área de lazer, com espaço com anfiteatro, uma área de alimentação, mas isso ainda é um projeto. E também vai ser construído uma réplica da Casa Encantada de Petrópolis, de Santos Dumont. Tem aquela maquete lá, né? Tem a maquete. Aquela famosa dos degraus, né? Direito, tem começamos direito. O pessoal fala que é uma superstição, mas não é não. O problema é o seguinte... Ela ocupa menos espaço, né? A inventividade de Santos Dumont. A casa é muito pequena, então a escada tinha que ser muito íngreme. Se você faz degraus comuns, o seu pé ia esbarrar. Então, um degrau, o pé passa no vão do outro, entendeu? E assim vai. Tinha gente que falava, porque ele é supersticioso, não tem nada disso. Agora, tem uma invenção, mas aí já é brincadeira, porque essa casa fica bem no centro de Petrópolis. Em frente tem um hotel, né? Então eles falam que o Santos Dumont também inventou o delivery, porque na Casa Encantada não tem cozinha, né? Que era muito pequena, é basicamente um estúdio, né? Aí ele, de manhã, ele fazia um sinalzinho assim e pedia para trazer a comida. Inventou o delivery. Ele estava à frente da época dele. O dedo livre. Mas isso é uma lenda, uma brincadeira. Agora, uma coisa que eles não sabem, que também não sabe que ele inventou, e tem no meu álbum aqui, é o seguinte, ele inventou a porta de correr. Porque quando ele fez um hangar, eles falam que o hangar também foi ele que inventou. Não tinha essas coisas, né? Olha só. Aí ele fez umas portas gigantes, né, de madeira, que na época o pessoal falou que ele não ia conseguir abrir, né? Aí ele falou que 2 garotas iam abrir essas portas. Aí o pessoal chegou lá, tem essa figurinha aqui no álbum, cheio de gente na frente, assim, e ele colocou uma garota de um lado ou do outro. Era uma porta de correr. Aí empurrou, a porta abriu tranquilamente. Agora volta lá que eu pulei a fila, né? Você estava falando do carrinho. Mas mas eu queria te perguntar o seguinte, a minha curiosidade é assim, é porque você falou que o pessoal vai lá aos domingos e tal. Mas eu sei que tem uns carrinhos diferentes lá. Tem. Como é que funciona isso? Então, lá no começo, o que acontece, Léo? O São Paulo Marceneiro, até a mãe dele lá, aquele piano lá, foi em homenagem a ela também, né? Você viu a foto lá da mãe do São Paulo lá? São Paulo, que é irmão da Maria Alzira. Eu não tinha ligado, não. Então, o que acontece? São Paulo é uma pessoa, assim, visionária também, né? É. Então, o que acontece? Começou todo mundo lá, cada um com seu carrinho de rolimão. Bacana é isso, que cada um inventa seu carrinho de um jeito e leva. Então, o que acontece? São Paulo viu uma coisa diferente, assim, inventou um carro lá que carrega 9 pessoas de uma vez. 8, 9. Lotação, né? Então, é igual quase um ônibus. É um quase ônibus, uma Kombi. uma van. Kombi. Minivan. E ali o que acontece? Uma coisa que eu achei muito interessante, que o ano passado, andou lá a menina que é a esposa do filho de São Paulo, ela estava grávida de 8 meses. Chegou aqui em Santos Dumont um dia, chovendo, mas caindo, parecia que ia cair o mundo, né? Ah, não, eu tô aqui em Santos Dumont, tô com desejo, quero andar de carrinho de rolimã. Saiu nós, todo mundo de casa, num domingo, fomos lá para ela andar de carrinho de rolimã, ela grávida de 8 meses. Olha só como é Quase que nasce lá. Quase que já sai dali direto. Então, quase que chega lá, quase que nasce a criança, surge graxa de óleo de rolimã, né? Então, foi interessante. Aí o que acontece? Aí, nos vídeos lá que eu gosto de edição, né?
Aí eu ficava gravando, que eu não podia andar, eu ficava filmando. Aí teve um dia que eu filmei, assim, o José Antônio. José Antônio, assim, ele pegou assim, viu que o São Paulo desceu, assim, deu uma paradinha. Aí eu peguei, coloquei uma exclamação em cima dele, assim, fiz a edição, fiz um vídeo dele depois. Aí ele foi e criou o Trem Fantasma. Aí pegou 5 tambores de 200 litros, emendou, soldou, colocou rolimã nele ali, foi a mesma coisa. E Isso assim, não tinha na nossa época. não tinha tá nada. Na época de vocês era igualzinho uma tábua de... um quadradinho. A tábua de carne que eles falam? Que até um formato de uma tábua de carne, né? O nosso freio era o calcanhar. Isso. Quando freava. Quando freava. Não, hoje é freio de borracha e tudo. Eu falei pro pessoal da Rua dos Operários ali, uns 4 dedão eu tenho ali, entendeu? Em Belo Horizonte, eu tinha 10 anos de idade, isso aí foi no século passado. Eu morava, a rua tinha um passeio estreito, né? E era cheio de as entradas de garagem, então tinha, né? A gente fazia disputa de largada, porque cada um tinha um carro. Então tinha que fazer primeiro o treino de largada, né? Quem fazia menos tempo para poder a pole position, não é isso que funciona? Então como é que... E lá embaixo era uma curva que dava na avenida principal, sabe? Então a gente descia sem freio, porque um ficava lá, 1, 2, 3, para ver quantos segundos, para fazer a pole, o primeiro, o segundo, colocar a terceira, depois a gente fazia a largada. Era os kamikaze. Exatamente, mas a gente, cara, para poder fazer um tempo rápido, a gente não podia frear, senão não dava tempo, né? Então o que a gente fazia? A gente descia no passeio, que a rua era de pedra, tinha que descer no passeio. Quando chegava lá embaixo, que a curva era para a esquerda, assim, a gente descia sem freio nem nada, mas quando chegava lá embaixo, a gente rolava para dentro do passeio, saía fora do carrinho, o carrinho passava direto e ia para o meio da rua. E a gente conseguia fazer um tempo mais rápido. Brincadeira. Só que muitas vezes vinha um carro ou um ônibus, esmigalhava o nosso carrinho todo, entendeu? Não sei porquê. Não sei porquê. Aí, rapaz, a gente tinha... Os gênios. Os gênios. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma oficina, entendeu? Tinha que ter, né? Porque a gente ficava depois arrumando os carrinhos. Tá vendo aí? Já não é um projeto de engenharia? Já, Aqui, cara, mas olha só, não é saudosismo não, mas é uma outra infância, cara, com certeza, né? É isso que ele resgata com muito valor e propriedade, cara. Porque a gente fazia... A gente ficava o dia inteiro na rua fazendo essas coisas, né? Então, assim, é uma época necessária, cara. Igual você falou sobre, né, melhorar a cognição das pessoas, né? A cabeça. Porque a gente, pensa bem, a gente tem que arrumar um carrinho, né, para fazer. Eu tinha o quê? 10 anos, 11 anos. Então, assim, era aquela garotada de rua mesmo, brincadeira sadia, né? De soltar pipa e tudo mais. Isso, assim, apesar do saudosismo, mas eu acho que isso está fazando muita falta na infância das crianças. Com né? certeza. E ali ficou interessante, sabe o que acontece? No primeiro dia que nós fomos para o museu, que antes a gente estava andando na rua. Falei, vamos levar para o museu. Então o que acontece? Aí nós levamos várias brincadeiras. Lá em casa eu tenho aquele pogobol, sabe qual que é? Tem o pogobol, levamos bolinha de gude, levamos corda. O Flávio, que tem oficina de palhaço. E lá tem espaço para isso. Tem muito. Levou corda, levou perna de pau. Então ficou um troço lindo, muita gente lá. E ali o que acontece? Acho que agora eu posso falar que agora não dá processo não, né? Porque quando o São Paulo, o Paulo Sérgio, o Bactéria era criança, estudava nas escolas, aí o que eles faziam? Eles tiravam os parafusos das carteiras das escolas, tirava para quê? Para levar para casa e não tinha furadeira nem nada. Eles esquentavam um vergalhão para furar a madeira. Aí aquele parafuso que eles tiravam das escolas que eles estudavam e botavam ali. Então, os rolamentos eram pregados, hoje já é parafusado, um troço mais lindo. Já então, prontos, né? Tá tudo pronto hoje. Tá tudo mais fácil, gente. Até a Liza monta um avião hoje. A Liza tem um carrinho lindo. Agora, na minha época, houve uma revolução, não sei se tem aqui. Apareceu um concorrente lá com um super carro de rolimã, mas só que a rolimã dele era encapsulada numa borracha. Entendi. E você já viu dessa? Aqui tem também. Tem também? Hoje é igual eu tô te falando, como é que as coisas vão evoluindo, né? Não, mas ele roda muito mais rápido. Muito. Essa é encapsulada. Por causa do atrito. É borracha, né? É borracha. Diminui, né? Borracha. O Luiz Fernando, que filho de São Pedrinho na Bonga, ele chegou uma vez, ele teve uma temporada nos Estados Unidos, né? Então o que acontece?
Lá ele andava de long. O long, o que acontece? Aqueles skate com as rodas mais largas, pra velocidade. Brutão, tudo, né? Aí o Luiz Fernando, uma vez, dentro de casa lá, projetou 2 carrinhos de rolimã, mas com essas rodas de long, que já chegou a botar quase 80 km por hora neles. Aí o que acontece? Chega o Luiz Fernando um dia com um carrinho daqui, o que acontece? Todo mundo começou a copiar. Todo mundo começou a comprar rolamento, de alta performance, os long, né? As rodas de longboard. Mas eles fazem até formato dos carros, não faz? Não tem, Fazem. Tem um design, vamos dizer assim. Isso. E ele tem que ver ali. A olha, montagem, né? Eles vendem kit, né? É isso que kit, já pronto. Hoje tu chega lá, cara, todo mundo tem uma personalidade diferente, né? O seu Luiz ali tem 70 e poucos anos, ele tá acabando de engenhar agora o foguete. O carrinho de rolimã dele tem um formato do foguete. São Paulo Sérgio, além da carreta de São Paulo que a gente fala, ele fez um carrinho em formato de 14 bis. O Bactéria, pelo nome dele, ele tem mais de 30 carrinhos de rolimã, tudo feito na gambiarra, mas é legal, entendeu? Eles que agitam lá, eu vou lá mesmo só pra botar a pilha. Eu idealizei e não ando. Não, mas e pessoas, público? Qual é a média normalmente? Ah, ô Léo, quando a gente fala assim que a gente vai promover um evento, cara, vai muita gente. Eu dei uma desanimada não, né? Fiquei um pouquinho meio devagar agora por causa dessa minha cirurgia aí que tinha dado uma zebra, tive que operar os rins 3 vezes, entendeu? Aí a gente vai tirando o pé. Mas quando a gente faz uma divulgação boa, cara, parece gente de tudo quanto é lugar, cara. Fizemos um evento uma vez ali no loteamento espacial, tem uma descida lá de mais de 1 quilômetro de descida. Cara, veio gente de Juiz de Fora, veio gente do Rio, cara. Então o que acontece? A gente tá revivendo uma coisa e não precisa, o pessoal acha que tudo precisa de dinheiro. É verdade. Fala quanto você gastou lá nisso que movimentou, quantas mil pessoas? 10 mil. 10 mil pessoas. R$400. Aí, gente, tá vendo? Eu falo, fui chamado a atenção uma vez, pra gente Gastou promover evento, R$400. Pra promover R$400 evento, ele colocou 10 mil pessoas no Museu Cabangu. Eu já fui chamado a atenção à época, aí falou assim, não, Léo, tu não pode falar que você gastou R$400 não, porque fica ruim da gente tirar da prefeitura lá dinheiro. Eu falei, gente, na época que eu precisei da prefeitura do alvará, da infraestrutura, que foi o palco, o banheiro químico, né? Os eletricistas que foram lá fizeram o trabalho deles. O resto, cara, é amizade, tudo amizade e o que eu pego e falo, cara, tudo que a gente põe Deus na frente, as coisas acontecem naturalmente. Mas uma cidade como Santos Dumont, uma cidade pequena, isso é muito bom, né, cara? Porque a gente conhece todo mundo conhece a gente. Com certeza, né? cara. Eu acho legal aqui, eu falei, porque eu vim pra cá em março desse ano, né? E eu sempre vinha pra cá, mas eu mudei pra cá em março pra fazer um trabalho aqui na cidade. Mas eu achei, aí tem uma prática aqui, não daqui, de cidades pequenas, que eu acho muito interessante. Aí eu falei com o pessoal de Juiz de Fora, uma amiga, né? A gente morreu de rir. É quando você chega para alguém, né? Aí é o famoso fit quem. Você é fit quem? Esse fit quem... Esse mineiro é bom demais, né? Lá em Caratinga é a mesma coisa. O fit quem, cara, ele abre assim, um espectro que você vai lá na 4ª, 5ª, 8ª geração para trás. A pessoa, quando ela entende, aí ela vem ligando com a dela, até dá como é que você se conhece. Árvore genealógica. Olha, então você é meu primo de 9º grau. Você é fit quem? Fit quem? Mas o fit quem é meia hora de papo, repara pra você ver. Até você explicar de quem que você é filho, meu filho. A sua mãe é prima de quem? Mas a prima da sua avó era avó de quem? Pois é, mas é a dona Lourdes lá do Celtão? Não, a dona Lourdes do Celtão, ela é prima do Agostinho. É filho de quem? Ah, mas qual Agostinho? O Agostinho é a dona Ana. A dona do mercado? Não. A dona Ana lá da que vendia doce. Lá da caixeirinha, entendeu? Não, Aí já se passou só o filho de quem, cara? Opa, já passou meia hora de papo. Só o filho de quem? Só o filho de quem? Eu sei aí, qual que é o seu nome mesmo? Eu sei que não vai chegar lá em São Paulo, lá onde eu fiquei hospedado lá 2 finais de semana lá, né? Mas o que acontece? Nós ganhamos 2 diárias lá, 2 finais de semana, por causa de um queijo que nós levamos lá pra São Paulo. O cara pegou e falou assim, que queijo é diferente, cara. E eu falei assim, é bom demais ser mineiro, né? E falar nisso, aquele doce de leite aqui, tem ainda? Tem doce de leite borboleta. E o queijo do Reino Palmira, famoso. A minha esposa pediu pra levar pra Caratinga. Mas é caro, tá? É caro, tá? É caro? Pena que é caro, né? O queijo é bom, mas pena que é caro, gente. Não, mas o doce de leite?
Não é caro, não, mas o queijo é caro. Gente, não sei por causa de quê. Por que, Léo? Não, mas eu também não sei. Eu acho caro. Mas leite, é porque o queijo é o seguinte: caro. aquele São queijo, 10, 20 litros fazer pra um fazer um. quilo. Não, é... E ele é diferenciado porque ele é uma massa redonda, assim, né? Então, primeiro ele fica todo embolorado, depois ele passa por um processo de Fermentação. não, aí para cortar, lixar, reduz bastante, entendeu? Eu sei. E também tem o combré, né? O famoso combré. A combré. O Existe combré- ainda? O combré é a embalagem, né? Existe De ainda? lata. Aquelas cuias? Aqui tu acha aquela ainda. cuia. Que a gente aproveitava para fazer É bom prato. que divide Exatamente. divide a cuia lá, Léo, teus 2 meninos pra Tem- almoçar. Faz tem um ainda? Tem. E o combré, a cuia, ela é caríssimo fazer aquela embalagem, né? Ela é do século passado. porque 18, 19. Mantém a mesma aparência. Mesmo padrão, né? E a metalgráfica Palmira, que faz... Ainda faz? sabe quantos anos? É uma das poucas empresas do Brasil. Fantástico. 100 anos metalgráfica Palmira. Parabéns, Desse ano, né? Metalgráfica Palmira. Quase Muitos a tua idade. amigos. Muitos Quase a amigos. tua idade aí. O meu sou um Que pouquinho maior. empresa completa 100 anos, né? Que bacana, né? Todas as empresas têm futuro, mas só as grandes têm um passado, né? É verdade. Então, assim. E Metalgráfica Palmira. Um abraço para a turma lá. Muitos Agora- amigos meus formaram lá, trabalharam. Né? Teve um tempo fechado lá, não teve? Não chegou Não, acho que não. lá, não? Não. A metalgráfica não. Então, Metalgráfica é um sucesso, cara. Faz lata para Mundo Brasil, inteiro. pro Brasil mundo todo. inteiro. Essas latas promocional, faz Nossa, tudo. grandes empresas são clientes dela. que legal. É uma empresa muito... E uma empresa sandomonense, né? Tem que bater palma, né? Com certeza. Agora, uma coisa assim que eu queria ressaltar aqui, que eu sempre falo e vou continuar falando, porque eu torço. Eu torço por um dia a nossa cidade prosperar. Eu acredito aí em tudo que vai acontecer daqui para frente. Que a história, tanto do Léo quanto do Erone, é mesmo de Santos Dumont. Que para ter êxito em Santos Dumont, o que ele tem que fazer? Sair, né? Teve que ir embora. não, eu sou... teve que ir embora. Não, eu sou prova viva Você foi disso. embora também, Não, aí. eu sou prova viva Aqui, disso. ó, era um tocador de piano, vou falar assim, tá? Não tô desmerecendo, mas era um tocador de piano aqui de casamento, Santos Dumont. Hoje o camarada estudou, hoje o cara é um maestro. Então o que acontece? Se ele tivesse, não tô desmerecendo não, se ele tivesse em Santos Dumont até hoje, o que ele era? Mas isso... Teve que ir embora, não Ô, entenderam? Léo, mas isso não é uma coisa da cidade de Santos Dumont. Isso é uma característica de cidades pequenas como Santos Dumont. Isso é culturalmente, a cidade interiorana é assim mesmo, né? Esse êxodo, ele é comum. Agora, o diferencial que eu acho é que nós temos aqui na nossa cidade a possibilidade da gente introduzir aqui, por exemplo, a indústria do turismo, sabe? Mas isso é uma conversa para outro podcast. Eu tenho vontade de trazer esse beiçudo aqui pra Santos Dumont de novo, aí. Né? O bom filho sempre a casa retorna, né? Quem sabe, né? Quando eu aposentar, talvez. Aqui, vamos dar uma paradinha nesse bloco. Eu vou tocar uma musiquinha e o Barroso vem depois com esse álbum lindo aí, ok? Ok. Então, pessoal, daqui a pouco retornamos para o segundo bloco, ok? O papo tá maravilhoso.